Olá, seja bem-vindo à aula em que falaremos sobre a estrutura do Sistema Financeiro Nacional. Também falaremos sobre as características e formas de atuação das principais instituições envolvidas no Sistema Financeiro Nacional aqui do Brasil. Inicialmente, vamos trazer uma ramificação para o Sistema Financeiro Nacional, dividindo ele em uma estrutura de investimentos e outra estrutura, outro ramo sobre previdência. E aí, de repente, você se questione qual é a relevância de a gente tratar sobre essa parte de previdência, e eu vou te dar um exemplo. Imagina que você vai ao seu banco e lá no seu banco, o seu gerente ele vai oferecer um dos produtos que ele mais oferece, um dos produtos que os bancos mais oferecem aos seus clientes, que é um plano de previdência privada. Tá? Então, e além disso, é muito comum no Brasil as pessoas possuírem planos de previdência, sejam eles por meio de busca própria, né, buscando um plano de previdência privada, ou também aí pela parte corporativa, e também muitos servidores públicos, né, têm aí participação em fundos de pensão. Então, inicialmente, vamos trabalhar com essa estrutura organizacional do Sistema Financeiro Nacional da parte de previdência. E posteriormente vamos para a parte de investimentos, ok? Bom, então na ramificação da parte do Sistema Financeiro Nacional de Previdência, a gente tem uma divisão em duas partes, que é a parte da SUSEP e a parte da Previc. A SUSEP é sigla para Superintendência de Seguros Privados, e a Previc é sigla para Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Então, já trazendo aqui o que cada um desses dois órgãos trabalha, a SUSEP ela é responsável pela parte de entidades abertas de previdência complementar, e a parte da Previc fica os fundos de pensão, que são as entidades fechadas de previdência complementar. Então, contextualizando, aqueles planos de previdência privada que o gerente de um banco oferece para você, eles fazem parte da parte que é de responsabilidade da SUSEP, que são as entidades abertas, são os planos de previdência privada. E na parte da Previc a gente tem os fundos de pensão. E aqui a gente não está trabalhando sobre a ideia de se vale a pena você ter um plano de previdência privada ou não, mas vale a gente entender a lógica que esses planos de previdência, eles nada mais são do que fundos de investimentos. Então, por trás desses planos, possuem fundos de investimento com carteiras diversificadas e com focos específicos. Tá? Então, o recurso dos contribuintes segue toda a mesma linha de investimentos, dependendo do perfil de risco e do momento de vida, os recursos são alocados em fundos mais arriscados ou em fundos mais conservadores. Tá? E vale também ressaltar que essas entidades elas cobram uma taxa, né? Aliás, algumas taxas, né? As taxas mais comuns e que às vezes acabam encarecendo um pouco são as taxas de carregamento. Então é comum os planos de previdência cobrarem taxas de carregamento de entrada. Então todo o valor que você aporta, você já deixa um certo percentual no plano de previdência. E esses planos eles possuem já estruturas próprias de transformação dos seus aportes ao longo de diversos anos, de transformação isso em renda numa idade em que você pretende se aposentar. Então é uma forma mais prática, digamos assim, de você trabalhar com complemento à sua aposentadoria, tá? Seja ela, por exemplo, uma aposentadoria do INSS, é uma forma prática, porque a estrutura de transformação dos recursos que você aporta já está toda pronta. Então o seu trabalho é basicamente só aportar ao longo dos anos, e lá na frente esses recursos já estão transformados em renda. O ônus disso são as taxas a mais que são cobradas, que normalmente você escapa dessas taxas, e se você fizer todo esse planejamento por conta própria, aplicando direto em investimentos, normalmente você consegue escapar dessas taxas e ter um patrimônio maior no final da sua vida. Isso fica muito relevante porque ao longo dos anos, com a questão dos juros compostos, essas taxas que podem não representar grandes montantes no mês a mês, elas acumuladas, elas formam um grande montante.
Bom, voltando para a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, temos a segunda ramificação, que é a parte de investimentos. Na parte de investimentos, a gente tem como órgão deliberativo máximo o Conselho Monetário Nacional. Ele é um órgão deliberativo e normativo. É o órgão mais alto em termos hierárquicos na estrutura do Sistema Financeiro Nacional na parte de investimentos. Descendo na hierarquia, a gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e o Bacen, o Banco Central, também expresso pela sigla BC ou Bacen. E tanto o Banco Central quanto a CVM, eles estão no mesmo nível hierárquico, ou seja, nenhum é maior do que o outro. Acima deles está o Conselho Monetário Nacional. E abaixo deles, aí a gente tem duas ramificações. Porque como a gente já falou na aula de políticas econômicas, o Bacen ele é o órgão executor da política monetária. Então ele é um órgão do poder executivo do governo brasileiro. E ele tem o papel de atuar diretamente no controle de inflação e também de definição da taxa de juros. Já a CVM, ela é um órgão fiscalizador, não é um órgão executor. É um órgão fiscalizador que emite instruções e também aplica multas às instituições. Bom, então na ramificação do Banco Central, abaixo dele a gente tem instituições financeiras como os bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, bancos de desenvolvimento, estão todos abaixo da estrutura do Bacen, do ramo do Bacen. E o Banco Central, ele tem algumas regras, então, que no final das contas é sempre para trabalhar com a questão da política monetária, como por exemplo o caso do depósito compulsório, que já foi falado, em que os bancos eles precisam manter alguns recursos aplicados em uma conta junto ao Bacen, junto ao Banco Central, para que o governo, para que o Banco Central ele também tenha controle sobre a quantidade de moeda que está disponível na economia. Do lado da CVM, a gente possui a parte de mercado de capitais, que são as bolsas de valores. A gente tem a Bolsa de Valores Mobiliários e a Bolsa de Mercadorias e Futuros. No caso do Brasil, a BMF, né, Bolsa de Mercadorias e Futuros, e a Bovespa, a Bolsa de São Paulo, que seria a Bolsa de Valores Mobiliários, elas fizeram um processo de fusão ainda em 2008 e hoje a gente tem uma única bolsa aqui no Brasil em operação, que até pouco tempo atrás se chamava de BMF Bovespa devido a essa fusão, e agora ela tem o nome de B3, porque incorporou também a CETIP.